Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao tópico 4 do curso R. Meu nome é Nayara Alcântara. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o processo de análise de dados. Então, nesse tópico 4, a gente vai ver uma série de conteúdos, só antes retomando o que a gente já falou nos tópicos anteriores, então, para quem está me acompanhando. A gente trouxe um pouco sobre introdução ao R, falamos sobre análise exploratória e manipulação dos dados, fizemos um tópico só sobre salvamento e abertura, e hoje a gente vai falar, então, sobre análises descritivas. Nessa parte, então, a gente vai fazer uma introdução à análise descritiva, né, dizer o que seria essa análise descritiva, e vamos fazer uma organização de uma base de dados real, com a seleção de dados, categorização, análise das medidas centrais, de média, mediana, moda. Faremos algumas análises cruzadas, análise de frequência absoluta e relativa, e faremos uma introdução à análise gráfica, porque então no tópico posterior a gente vai falar então só sobre gráficos, e aí usando o pacote ggplot. Então, essa parte é uma parte muito importante da análise de dados, porque é uma parte de planejamento da sua pesquisa, né? Você não vai iniciar uma pesquisa e vai dizer assim, eu vou utilizar o teste tal. Não, você vai iniciar a sua pesquisa pesquisando. Então, você vai para uma parte teórica, você vai nessa parte teórica entender quais são os autores importantes da sua área de pesquisa, entender se existem bases de dados que vão te auxiliar a fazer uma análise empírica. Tendo esse material, você vai entender o que a literatura da sua área já utiliza como base para fazer as análises. Então, já existem algumas variáveis que são utilizadas dentro das áreas de pesquisa, e são essas variáveis que você vai continuar utilizando. Então, por exemplo, você tem que fazer uma tese, né, de doutoramento, ou você tem que fazer um artigo com um assunto completamente inédito. Ainda assim, você vai partir dos precursores da área, você vai entender o que está sendo pesquisado. Então, por isso que isso é muito importante, essa parte de planejamento, essa parte de descrição dos dados, de compreensão dos dados, porque você tem que entender o que você vai estudar para depois ir atrás de base de dados, ou então, tendo a base de dados, ir atrás da literatura para entender como a literatura utiliza essa base de dados, certo? Então, existe algumas bases de dados, alguns órgãos que fazem pesquisa no Brasil ou em países da América Latina, que são muito comumente utilizados na nossa área das ciências sociais, da ciência política, das ciências humanas. No tópico anterior, de salvamento e abertura, uma das últimas coisas que a gente fez, né, foi aprender a entender como utilizar uma base de dados real, que é a base de dados do Latin America Public Opinion Project, o LAPOP. A partir desse tópico, a gente vai utilizar, então, a base de dados que a gente salvou lá do LAPOP, né? Então, para realizar essas análises descritivas, a gente vai utilizar a base de dados do LAPOP 2014, que a gente baixou no tópico anterior. Quem não baixou essa base de dados, é só entrar aqui nesse link, que é o link lá do site do LAPOP, né, do projeto Barômetro das Américas, que é o projeto que aplica bianualmente os surveys, e vai escrever Brasil no buscar lá, que a gente vai pegar um dado, né, do nosso país e vai baixar a base de dados em Sava ou Stata do ano de 2014. Ou então, para facilitar ainda mais a vida de vocês, eu estou salvando os materiais dos tópicos todos no meu GitHub e disponibilizando o link para vocês. Então, por enquanto, aqui só tem o tópico 1 e o tópico 2, porque eu ainda estou fazendo a gravação das aulas. Porém, provavelmente, né, assim que eu finalizar, eu já vou colocar aqui o tópico 3, que é o tópico anterior, e o tópico 4, e aí eu vou disponibilizar tanto o script do tópico todo, quanto o PDF, né, que eu estou utilizando aqui nas aulas, e vou disponibilizar também tanto as bases de dados que nós criamos, quanto as bases de dados baixadas desses sites, qualquer base que a gente utilizar no curso, eu vou disponibilizar dentro do tópico específico. Então, quando vocês tiverem acesso a esse curso, né, já vai ter aqui, além do tópico 1 e tópico 2, vai ter o tópico 3, tópico 4, enfim, até onde os cursos estiverem publicados. E aí dentro vai ter aqui, que nem aqui tem o tópico 2 o script, né, e o PDF. E aí vocês podem baixar e copiar o script. Para quem já tem, então, é só abrir lá o R. Então, vou abrir aqui meu ambiente de programação do RStudio. Enquanto o R está abrindo aqui, vamos tentar fazer uma introdução ao que seria uma análise descritiva. Então, como o nome já diz, é um processo de descrição dos dados, ou, deixa eu abrir aqui. Então, como o nome já diz, é um processo de descrição dos dados, ou então é a fase inicial do processo de estudo dos dados coletados. Utilizamos métodos de estatística descritiva para organizar, resumir e descrever os aspectos importantes de um conjunto de características observadas, ou comparar tais características entre dois ou mais conjuntos. Se vocês quiserem mais informações sobre o que é uma análise descritiva, vocês podem entrar nesse link aqui, que é o de um relatório técnico do Departamento de Estatística da Universidade Federal aqui de Minas Gerais. Então, para quem já baixou a base de dados, vai abrir lá o R, e a gente vai ficar intercalando um pouquinho aqui, né, no PowerPoint e um pouquinho lá no R. Eu vou abrir aqui o RStudio e vou fazer todo o processo de abertura da base de dados, mas quem já está craque aí, que fez o tópico 1 do curso, fez o tópico 2, já pode abrir mais rapidamente, sem precisar ficar ouvindo aqui as orientações. Então, eu vou vir aqui, vou abrir o script, e vou clicar em Ctrl Shift H para abrir o meu diretório de trabalho, e vou definir aqui o meu diretório de trabalho, que é o curso 2023, né? Definir o meu diretório de trabalho, vou escolher a base de dados que eu quero trabalhar. Então, a base de dados que eu quero, e a base de dados que eu quero que vocês utilizem também, é a base de dados do LAPOP, que vai ser essa base de dados aqui do... Pode ser tanto a SAV quanto a que a gente salvou em DTA no tópico anterior. Então, eu vou abrir essa aqui em DTA, eu vou disponibilizar essas bases, igual eu falei para vocês lá no GitHub. Deu algum problema aqui nessa base
em DTA, mas não tem problema, eu vou abrir aqui a Insave. E vocês podem abrir tanto a que está em DTA quanto a que está em Insave, elas são iguaizinhas, é só o final de salvamento delas. Então, o que a gente vai aprender agora, né? A gente vai entender como fazer uma seleção de variáveis, porque a gente já fez isso, mas agora a gente vai fazer com um outro olhar. A gente vai fazer com o olhar de quem vai selecionar, de fato, as variáveis que vão ser utilizadas. Como que eu fiz essa seleção dessas variáveis? Eu abri aqui no ambiente de programação a base de dados? Não fiz isso. Na verdade, a gente utiliza muito pouco olhar a base de dados dentro do próprio ambiente de programação. O que geralmente a gente faz é baixar o questionário. Então, eu vou até abrir aqui o questionário para vocês, e eu pedi no tópico 2 para quando vocês baixassem os materiais, vocês baixassem também, né, o questionário e o documento técnico do questionário. E eu vou mostrar aqui para vocês como foi o meu processo de seleção das variáveis. Então, o que eu fiz? Eu peguei lá o questionário do site, baixei o PDF e vim aqui, ó esse documento, ele tem, acho que é umas 200 questões. Deixa eu até o final, porque eu estou usando esse... Ó, são 31 páginas de questões. E, assim, é muita questão, é porque elas não estão numeradas certinha, mas eles têm aqui. A gente consegue ver também pelo próprio R, né? Ó, são 220 variáveis, né? São 220 questões. Pode ter aquelas questões que tem subquestões. Então, por exemplo, dentro da mesma questão, tem aquelas várias para você responder sim ou não, por exemplo. Aí uma tem 11 subquestões, né? Mas então, são 220. E aí, o que eu fiz? Eu fui lá no início e comecei a olhar quais variáveis seriam interessantes para analisar aqui com vocês, para depois fazer uma análise gráfica. E aí, depois, quando a gente for fazer análises inferenciais, a gente faz novamente esse processo de seleção das variáveis. Já a partir de uma literatura das ciências sociais, né, que já diz para a gente o que é interessante nessa pesquisa do LAPOP, o que geralmente, para qual finalidade geralmente a gente usa esse survey de opinião pública. Né? Então, eu vim aqui e fui analisando aqui as variáveis, e as variáveis que me interessavam, as questões que eu achava que eram legais e interessantes, eu fui marcando. E aí, quais variáveis eu selecionei para a gente utilizar? Eu achei que uma variável interessante era a satisfação com a vida, que é uma variável... Vou mostrar aqui para vocês que variável que é. Aqui, ó. É uma variável qualitativa, com algumas categorias, que vai de muito satisfeito a muito insatisfeito. Marquei algumas variáveis que são variáveis socioeconômicas, como sexo, idade, renda familiar, percepção sobre a renda familiar, estado civil, quantidade de moradores no mesmo domicílio, ocupação dos filhos, quantidade de filhos que a pessoa tem. Então, essa é uma forma interessante de você olhar as variáveis. Uma outra maneira de você olhar para a base de dados. Então, aqui, vamos olhar a base de dados. E também já deixar organizado para que a gente consiga, depois, copiando esses dados mais facilmente, copiando rótulo mais facilmente, sem precisar ficar digitando esses rótulos. Então, a gente pode utilizar uma função que eu ensinei para vocês lá na parte de análise dos dados, que é aquele call names. Vou chamar aqui call names. Aí, ele vai me dar o nome aqui de todas as colunas, as 220 colunas aqui, eu tenho um nome aqui para elas. Aí depois fica mais fácil. Mas de toda forma, eu vou ter que usar o questionário o tempo todo, né? Eu tenho que estar com o questionário do lado aqui, para o tempo todo eu ver qual questão que eu quero. Porque só pelo código, tem algumas que eu já até gravei, por exemplo, Q1, Q2, que são sexo, idade, que são variáveis que eu utilizava muito em outros cursos e em outras análises. Eu gravei o que isso significa, mas só por esses códigos a gente não consegue saber. Então é por isso que o questionário é importante, sabe? Porque aí a gente consegue aqui no questionário saber o que cada código representa. Porque, veja, a base de dados mesmo, ela está aqui toda codificada, né? Então são só códigos. Aqui, nessa de 2014, até tem o nome dos rótulos aqui, mas tem algumas que não tem nem o nome do rótulo. Então, realmente, assim, pelo R fica difícil de você saber o que significa cada uma. Você precisa ter um codebook ou então um questionário. Muita gente já me perguntou assim, o que é um codebook? Um codebook é um dicionário de códigos, como o próprio nome já diz, né? Codebook. O codebook, ele é essencial numa pesquisa. Se você for desenvolver uma pesquisa, lembre, você vai ter que desenvolver o questionário, você vai ter que desenvolver também um codebook. O codebook que vai auxiliar, né, quem vai receber aquela base de dados a entender o que está ali dentro. Então, aqui a gente já tem todas as colunas, e eu vou já colocar aqui para vocês quais serão as variáveis que a gente vai utilizar, em vez de ficar copiando todas de novo, né, escrevendo todas de novo aqui, tendo a possibilidade de fazer algum erro. Então, essas são as variáveis que a gente vai utilizar, LS3, que significa satisfação com a vida. A gente vai ter que inverter a escala dela, porque como a gente viu, né, aqui a escala da LS3, ela começa de muito satisfeito e vai para muito insatisfeito. Vocês lembram que a gente viu lá no tópico anterior, no tópico anterior não, no tópico 2, a gente viu que algumas variáveis, elas têm níveis, né? E esses níveis, eles são importantes para que a gente consiga fazer as nossas análises. O R, ele que vai organizar aqui esses níveis do jeito que ele acha que é o correto, mas às vezes não é da forma como a gente quer. Então, por exemplo, como que a gente quer que esteja organizado os níveis dessa variável de satisfação de vida? A gente quer que vá desde o muito insatisfeito até o mais satisfeito, né? A gente quer que o ponto final da escala seja a maior satisfação. Então, a gente tem que inverter essa escala. A gente vai usar a idade, a gente vai manter a idade da forma como está, ela é uma variável numérica. A gente vai usar sexo. Sexo, ela também está codificada, então a única coisa que a gente vai mudar, eu vou mostrar aqui para vocês, que é
que é um sexo, homem e mulher eles estão codificados como 1 e 2, então a gente só vai mudar, vai colocar os rótulos desses códigos. A gente vai utilizar aqui 10.000, que é renda familiar, aqui 10D, que é percepção sobre a renda familiar, e a gente também vai inverter essa escala. E a gente vai ver uma por uma dessas questões, vocês vão entender, né, o porquê que a gente está invertendo, por que a gente está mantendo. Mas isso é o que eu falo e iniciei, né, esse tópico falando para vocês, que é o planejamento da pesquisa. É essencial que você planeje as variáveis que você vai utilizar, que você entenda se é necessária essa variável, como você vai utilizar essa variável, se essa variável ela está organizada da forma como você precisa, ou então se você tem que reorganizar ela. Isso é muito importante numa pesquisa. Então, a gente definiu aqui todas as variáveis. Após definir todas as variáveis que queremos, basta utilizar a função subset. E a gente já viu essa função também, né? Que a gente vai selecionar um subconjunto. Então, é bem a tradução bem literal aqui, né? Do subset, né? Então, subconjunto. Que aprendemos na seção 2, né? Na seção sobre análise dos dados. Então, aqui, eu vou dizer qual que é a base de dados que eu estou utilizando. BRA 2014 menor. Vou chamar essa base de dados que a gente vai criar de menor, para a gente conseguir diferenciar, né, da base de dados total. Então, aqui, função subset, que é uma função do próprio RBase, não precisa baixar nenhum pacote. E aqui dentro do subset eu vou indicar qual que é a base de dados original, da onde eu vou cortar, e vou selecionar aqui as variáveis que eu quero. Então, select concatenar. E aí vou colocar aqui quais são as variáveis que eu quero. As variáveis que eu quero, elas são essas aqui. Então, assim, vocês podem ir copiando aqui, colando, né? Para não fazer nada errado. Como eu já tenho aqui o conjunto das variáveis, eu já vou copiar aqui e vou colar, né? Porque aí é só um copia e cola. Só que eu indico, eu oriento que vocês vão digitando para que vocês entendam e para que isso grave, para que vocês consigam decorar realmente, né? Como fazer um subset, né? Como fazer uma seleção de dados. Então, aqui, escrevi todo o meu código e dei Ctrl Enter para rodar nessa linha, em qualquer lugar da linha. Aí vou vir aqui, BRA menor, já tem aqui, ó, a base de dados, ela tinha 1.500 observações e 220 variáveis. Agora ela continua tendo as 1.500 observações, ou seja, eu não excluí nenhuma pessoa, nenhuma resposta de ninguém foi excluída aqui, só que eu selecionei só 9 questões, só as 9 questões que eu vou utilizar para essa análise. Então, vou vir aqui e vou salvar esses dados. Eu vou salvar esses dados naquela pasta new, porque Ctrl Shift H para selecionar, porque senão ela vai acabar substituindo a base de dados que eu já tenho aqui. Então, aqui eu vou escrever aqui para salvar a base de dados menor. E aí, aqui eu vou escrever a linha de salvamento. A gente viu a linha de salvamento no tópico 1, no tópico 2, e agora a gente está voltando a ver... e a gente viu principalmente no tópico 3, né, que era o tópico só sobre salvamento. E aqui a gente está voltando, então, a ver aquela função de salvamento do R, que é a função que a gente mais apropriada para o R mesmo. Então, BRA Brasil menor, file. O nome da base, Brasil 2014, ponto R data. E aí, vou dar um refresh aqui, e aí a base já está salva aqui, ó. Então, pessoal, para que esse vídeo não fique muito comprido, a gente vai parar aqui nessa parte do salvamento da base de dados, né? E na próxima aula, a gente começa a partir dessa parte de organização desses dados que a gente acabou de salvar nessa base menor aqui do LAPOP, tá bom? Eu espero ver vocês na nossa próxima aula. Um abraço.